Salve, ciganada! Vamos a mais uma videoaula nossa. Estamos com a nossa mesa montada novamente, todos os elementos dispostos. E antes de começar a nossa aula, antes de começar a jogar, eu queria abrir um adendo aqui com vocês. Muitas pessoas começam sua jornada dessa forma, aprendendo as linguagens básicas de cada carta, seus significados específicos e fazendo as jogadas tradicionais. Porém, esse tipo de material está disponível às mãos de qualquer pessoa. Para te iniciar uma jornada com jogadas mecânicas, não precisa de curso. Basta apenas comprar um baralho, abrir ele e sair jogando e vendo o significado de cada carta, jogando dessa forma. O que diferencia esse tipo de jogada, que a gente costuma chamar de jogada mecânica, das jogadas que a gente faz aqui e da forma como a gente ministra o nosso curso? Antes de qualquer coisa, antes de ensinar como jogar, antes de ensinar a ler cartas, antes de ensinar como se deve limpar, como se deve consagrar, como se deve montar uma mesa, como se deve estar no momento de uma jogada ou de uma leitura, o principal intuito deste curso é aprimorar, aperfeiçoar e aprofundar as suas conexões com seus guias, com seus mentores. Desde o início, desde quando eu e o Edson decidimos ministrar esse curso, montar esse curso, fazer toda a parte de apostilas, de videoaulas, de tudo que vocês estão vendo, nosso primeiro intuito foi um só: ajudar todo mundo que aqui estiver a se conectar melhor, a entender melhor o que os seus mentores querem dizer, a se conhecer melhor. Antes de qualquer coisa, poderia ser um curso de ervas, poderíamos, ao invés de ter montado um curso de baralho cigano, ter montado um curso de ervas. Porém, a linhagem que a gente decidiu e assumiu por responsabilidade trabalhar desde o início foi a linhagem cigana. Dentro da linhagem cigana, fomos intuídos a trabalhar com o baralho cigano, a ensinar a todos vocês que antes de qualquer coisa, antes de qualquer leitura, antes de qualquer carta, antes de qualquer decisão que se tome em sua vida, se vocês não estiverem em equilíbrio e em harmonia com vocês, nada vai para frente na nossa vida. O grande diferencial deste curso, o grande diferencial do que vocês estão tendo aqui e do que vocês terão nas próximas aulas, não é o saber que carta quer dizer isso, não é o saber o que o cristal quer dizer aquilo, não. É se entender e entender tudo que os seus mentores e que os seus guias querem transpassar para vocês. Então eu preciso somente ouvir o meu guia e não preciso usar os significados das cartas? Também não. Isso também é irresponsabilidade. Por quê? Porque se eu só ouvir o meu guia,
Se eu simplesmente abrir uma carta, abrir uma jogada, não prestar atenção em quem está comigo e simplesmente ir falando, pode ser que não seja o meu guia que esteja do meu lado. Pode ser que seja qualquer ser, qualquer irmão, qualquer espírito que esteja a fim de causar confusões. E como que eu sei quando é o meu guia e quando não é? Eu só sei quando eu conheço o meu guia. Eu só sei quando eu entendo, quando eu consigo escutar o que ele me diz, sentir o que ele está me dizendo e perceber tudo o que está acontecendo à minha volta. Essa é a grande diferença que eu tanto falo, que nós tanto falamos em apostilas e em vídeos. Estude, se conecte, perceba, ouça, sinta. Quem acompanha todo o material, quem lê as apostilas, quem acompanha as videoaulas, todas as explicações que eu dou, vai perceber isso. Por quê? Por que que eu repito tantas vezes? Por que que eu me torno repetitiva? Primeiro, porque os meus mentores me pedem toda vez que eu vou gravar um áudio, que eu vou gravar um vídeo, que eu vou fazer uma videoaula, que eu vou escrever alguma coisa. Reforce isso. Mas por que que eles pedem tanto isso? Porque cada vez que a gente para auxiliar alguém e cada vez que a gente passa por uma turbulência na nossa vida, se a gente se desesperar, se a gente não tiver conhecimento, se a gente não estiver acostumados com os nossos mentores, nós não saberemos como lidar com determinadas situações. Nós não saberemos como sair de um processo de confusão interna. Nós não saberemos como conseguir ajudar alguém que está na nossa frente, passando por um caos na sua vida e não sabe o que fazer. Como que a gente sabe isso? Estudando, evoluindo e aprendendo. Mas eu nunca ouvi falar em guia e mentor. Nem sabia que isso existia. Pois então, se você chegou até aqui, é porque eles lhe trouxeram até aqui. Mas e por que não me levaram para fazer outro curso ou para simplesmente começar a abrir as cartas de acordo com os livretos e com o material que está na internet? Sintonia. Todos que aqui estão sintonizados com o nosso clã. Todos que aqui estão, sem sombra de dúvidas, tivemos algo em comum em alguma encarnação. E todos que aqui estão conseguiram enxergar apenas esta porta. Ela é a única e ela é a mais correta? Não necessariamente, mas hoje é a que vocês conseguiram enxergar. Hoje é aquela janelinha que está aberta lá no final da rua. E vocês passaram, olha lá, ó, tem uma janelinha que está aberta, vou lá ver o que que é. E por isso todos vocês estão aqui. Quando nós assumimos essa responsabilidade, porque sim, ministrar um curso da forma que a gente ministra, trabalhando muito o lado intuitivo, muito mais o lado intuitivo do que o lado mecânico, porque sim, trabalhamos os arquétipos, os significados, o que cada carta quer dizer, com certeza.
Isso é algo que não deve deixar de ser trabalhado e nem pode deixar de ser trabalhado. Mas a nossa principal meta nesse curso é auxiliar todos vocês a desabrocharem os seus lados intuitivos, a entenderem os seus mentores, a saberem diferenciar quando estão sendo influenciados de forma negativa e de forma desequilibrada. Essa é a principal meta desse curso. Tanto que no topo de nossa apostila e em várias partes de apostila e de vídeos, nós dizemos, inclusive no vídeo de abertura, quem olhou o vídeo sabe, e foi falado, que além da parte técnica e teórica do curso, o principal objetivo dele era trabalhar o lado intuitivo. E quando falamos em lado intuitivo, não estamos falando apenas do lado intuitivo cigano, apenas do lado intuitivo com o baralho cigano ou com o tarô cigano. Não. Quando falamos do lado intuitivo, estamos falando da evolução de cada um aqui dentro. Estamos falando do perceber, do sentir e do se permitir. Esse tipo de abertura, esse tipo de entendimento, cada um leva para a sua vida. Isso é ensinado em todos os cursos? Não é em todos. Nós já fizemos alguns cursos também de baralho, outros cursos, alguns à distância, outros presenciais, de diversas formas. E não são todas as pessoas, não são todos os mestres que têm essa incumbência de ensinar dessa forma, de despertar dessa forma. Eles estão errados? Não, eles não estão. Eles estão cumprindo o papel deles, não há nada errado nisso. Nós, quando fomos chamados a ministrar esse curso, de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com o que a gente trabalha e com o que a gente gostaria de passar para todos, definimos montar dessa forma, com toda certeza, amparados por todos os nossos mentores. Não foi apenas uma decisão Injara e Edson. Não, foi uma decisão de todos que atuam junto com a gente, de todos que nos auxiliam, enfim, de muita gente. De muita gente que também auxiliam todos os que estão aqui, porque, como eu já falei no início do vídeo, todos que aqui estão, mesmo que não tenham conhecimento que existe um guia, que existe um mentor, que existem auxiliares, se estão aqui é porque foram guiados para isso. O que eu faço aqui, eu consigo fazer com qualquer instrumento? Consigo. Depende de onde eu quiser me aperfeiçoar. Por exemplo, o que eu ensino todos vocês a fazerem com as cartas, de maneira intuitiva, é a mesma coisa que eu faço quando eu leio as mãos das pessoas. Eu entendo, eu leio linha por linha, como é ensinado na maioria das vezes, assim como no baralho, a forma mais mecânica é entender que tal linha quer dizer o amor, tal linha quer dizer a jornada, tal linha quer dizer o período de vida. Não. Sempre que eu vou ler as mãos das pessoas, eu seguro a mão uns minutinhos, fecho os olhos, peço permissão. Nunca trabalho sem pedir permissão para os meus guardiões, para os guardiões das pessoas.
fico quietinha só um pouquinho. E de olhos fechados, é como se abrisse uma tela e eu vou falando tudo que eles vão me dizendo. Eles quem? Todos os meus guias e todos os guias da pessoa que eu estou lendo as mãos. Mas como que tu faz isso? Desde que eu comecei a despertar o meu lado intuitivo. Quando eu entendi as influências, quando eu estou sob influência de um guia e de um mentor, quando eu estou sob influência negativa, quando eu não consigo me conectar com os meus guias, pois é quando eu estou em desequilíbrio, e quando é permitido para mim e para a pessoa ouvir. Não pensem que todas as pessoas estão prontas sempre para ouvir o que querem ouvir ou o que acham que querem ouvir. Às vezes, as pessoas não estão prontas, nem para o que querem e nem para o que acham que querem ouvir. Portanto, todas as pessoas que chegarem até vocês é porque há essa permissão. E entendam, eu já falei isso também em outros vídeos, entendam quando vocês não têm permissão de falar algo para a pessoa ou quando a pessoa não tem permissão de ouvir, que acontece de não conseguir marcar, não ter horário, a pessoa for até vocês e sofrer um acidente, a faltar luz, acontecerem várias coisas. Como vocês vão saber se isso é alguma influência negativa ou se isso é em benefício de ambas as partes? Volto a frisar, vocês só terão esse discernimento quando vocês perceberem quem fala com vocês e de onde vem o sentimento que vocês estão tendo. É muito importante isso. É tão importante que nós íamos começar esse vídeo para falar de uma coisa e estamos falando de outra coisa. Eu já sabia que isso aconteceria? Em determinado momento, sim, mas eu não sabia como isso aconteceria. E o que eu estou fazendo? Apenas falando. Falando, falando, falando. E ouvindo tudo que eles querem me dizer. E sentindo. E continuo falando. Portanto, entendam que esse curso que nós estamos ministrando para vocês, com vocês, junto de vocês, porque nós não estamos aqui intocáveis, muito pelo contrário. Toda pergunta que é feita, toda dúvida que é tirada, isso traz um aprimoramento para todos e também para nós, porque a gente consegue enxergar aonde a gente teve um pequeno deslize, uma pequena falha, uma informação que para nós que já estamos acostumados, às vezes é óbvia, é corriqueira, não é para todos. Também foi esse um dos motivos que nos levaram a ministrar esse curso e a estar aqui com vocês. Muitas vezes, como eu já citei, o que é óbvio para nós pode não parecer para outras pessoas. E assim como o que é óbvio para outras pessoas, não é para nós. Porque não pensem que nós sabemos todas as respostas sempre. Não. Por isso, nós também estamos sempre estudando, nós também estamos sempre buscando conhecimento. Quando eu falei que cada pergunta que é feita, cada dúvida que é tirada,
também nos auxilia muito, eu falo disso. Porque às vezes chegam perguntas a nós que a gente ainda não tem conhecimento daquilo. A gente não sabe exatamente a resposta. Então o que a gente faz? Vai atrás do conhecimento. Busca um livro, busca um artigo, busca algum material de algum curso que já tenhamos feito e que tenha ficado parado, que porventura a gente não percebeu. Voltamos e olhamos de novo, ou vamos mais para frente. Por exemplo, quando trabalhamos há mais de 3 anos numa função, nós sabemos normalmente fazer aquela função, como a gente costuma dizer, de trás para frente, de frente para trás, de olhos fechados. Muitas coisas são óbvias para quem faz isso. E para alguém que chega novo, não é. Tanto que um dos problemas que se tem de treinamentos de pessoas novas é exatamente esse. É a pessoa que está lá há mais tempo não conseguir passar tudo o que sabe da forma que sabe. Porque para ele é tão óbvio, para você é tão óbvio. Para que eu preciso falar isso? Ele não entendeu ainda? Não, mas só um pouquinho, ele não sabe ainda fazer. Ele entrou semana passada. O óbvio que é para um, nem sempre é para todos, ou praticamente nunca é para todos. Assim como para nós conseguirmos seguir nossa intuição, não diria que é mais fácil, mas a gente consegue ter essa percepção mais aflorada, não é para todos. Porque alguns nem sabem que existe essa percepção. Alguns nem sabem que tem uma egrégora gigantesca ajudando eles, uma equipe gigantesca de guias e mentores auxiliando. E esse é o objetivo principal do nosso curso: o aprimoramento de conexões com seus mentores e com seus guias. Tudo que vem em consequência disso é um entendimento maior sobre si mesmo. Várias vezes eu friso e vou continuar frisando até o final do curso. Não iniciem uma leitura se estiverem ruins, se estiverem cansados demais, se estiverem irados, bravos, magoados, chateados. Eu nunca vou me cansar de falar isso. Porque foi só quando eu aprendi a verdadeira importância disso que eu consegui me aprimorar em minhas conexões. Porque não basta tu querer se conectar de qualquer jeito com o teu guia. É a mesma coisa que tu chegar em casa cansado, suado do trabalho e trocar de roupa, colocar uma roupa limpa. Tu vai te sentir limpo? Não, né? Porque tu não tomou banho. Tu só trocou de roupa. Tu vai te sentir menos sujo, mas não limpo. O mesmo se dá quando a gente tenta se conectar e não está bem. Tu vai lá e fica, fecha os olhos, medita, ora, reza e sai jogando. Por exemplo, né, como estamos num curso de baralho cigano, e sai jogando, abrindo todas as cartas. Ah, essa carta quer dizer isso, essa carta quer dizer aquilo, essa carta quer dizer aquilo outro, e essa carta quer dizer aquilo outro. Se tu tiver um pouco de atenção
com os próprios significados básicos das cartas, tu vai ver que a jogada não teve sentido nenhum. Tudo saiu bagunçado. É a mesma coisa que apenas trocar de roupa e não tomar banho. Tu conseguiu te conectar um pouquinho. Tu conseguiu saber a hora de abrir as cartas, tu montou o teu ritual, tu fez a tua oração, mas quando tu estava fazendo a tua oração, tu não percebeu que não estavam todos do teu lado. E não é porque eles te abandonaram. É simplesmente porque havia sujeira entre vocês. Assim como entre o corpo suado e a roupa limpa. Existe o suor, existe o cheiro. Existiu uma interferência entre vocês. E por isso eles não conseguiram chegar até você. Ah, então os meus guias não gostam de mim. Não, não vamos misturar as coisas. Eles não estão com você apenas porque gostam de você, primeiro. Além de ter uma afinidade com você, eles estão ao seu lado para cumprimento de missões. Segundo, se você não consegue ouvi-los, eles não têm o que fazer. É simples. Mas eles poderiam fazer um esforço. Eles fazem bastante esforço. Muito esforço. Para conseguir passar alguma coisa para nós. Para conseguir fazer a gente ter aquele pensamento: ah, eu podia tomar um banho de sal grosso hoje, né? Se a gente conseguisse ter a noção exata do quanto de esforço eles fazem para estar ao nosso lado, eu já poderia dizer que não precisava nem ter esse curso. Porque assim como vocês, nós também passamos por isso no início. Nós também tivemos dificuldades. Nós também corremos atrás, nós também paramos. No nosso caso, a gente aprendeu a meditar há alguns anos, então, para nós, foi o viés que nos permitiu essa conexão, foi o viés que nos proporcionou estar mais perto deles, foi com a meditação. É somente esta regra? Não, não é. Cada pessoa vai entendendo qual é a sua forma melhor. Só que para que você perceba qual é a sua forma melhor, você precisa se conhecer. Você precisa olhar para si e se perceber. Senão, de nada adianta o esforço deles, se você não se esforçar nem um pouquinho. E é isso que a gente ensina aqui no nosso método, no método Clã Cigana das Rosas. É um método muito, muito mais intuitivo, pois o método mecânico está disponível a qualquer pessoa que tenha um interesse. E para isso, para o mecânico, não necessariamente você precisa de um curso. Se você quiser fazer, você faça, mas você não precisa disso. Estou dizendo que é somente o nosso curso que proporciona isso? Já falei? Não, nós já tivemos experiências com outros mestres que proporcionavam isso em seus cursos, com outras temáticas totalmente diferentes, que não a nossa, que não a abordagem que a gente faz, que não a forma como a gente trata. Esse é sim o objetivo principal do nosso curso. O aprimoramento de suas conexões.
o seu aprimoramento pessoal com você, se conhecendo, se sentindo, aliando isso, ao conseguir perceber tudo que os seus guias e seus mentores querem lhe passar ou tentam lhe passar. Mas por que só agora eu vim perceber isso? Lembrem que eu falei no início do vídeo que nem todo mundo está pronto para ouvir quando vamos fazer uma leitura? Talvez só agora você esteja pronto para isso. Existe algum problema? Nenhum. Todos temos nosso tempo no universo. E o universo é tão perfeito que ele sabe exatamente o momento de agir em nossas vidas. Sempre. Portanto, gratidão por terem nos escutado e nos ouvido e nos sentido e nos visto até aqui.